Não, o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta, eu acho que deveria se explicar, mas isso é muito difícil, né? Porque é um ativo do clube e tal. Se tiver qualquer coisa, realmente é Vai complicado. desvalorizar. Exato. Mas aquele negócio do pubs ficou no ar, né? E pubs não é uma coisa que você ter uma pubalgia que te compromete o desempenho numa reta final de temporada, aquilo ali vai sumir de uma hora para outra, né? Normalmente é um problema crônico. Então, assim, o Arrascaeta tem essa questão, mas aí o Arrascaeta passa pela situação do Flamengo, por essa necessidade que o Flamengo tem, muitas vezes, por exemplo, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense naquele 2-0, primeiro jogo da semifinal, né? Era um jogo para 4, 5, mas aquele jogo ficou 1-0, chovendo no Maracanã. Ficou 1-0 durante muito tempo. O Flamengo foi fazer o segundo gol já perto do final do jogo. E isso acontece com muita frequência, jogando nessa intensidade alta, nessa rotação alta e tal. Então, esse padrão do Flamengo jogar, em que o Flamengo se encaixa, ele exige demais fisicamente dos jogadores. E o fato de não resolver o jogo rápido vai empurrando isso o jogador. Então, aquela coisa de repente, aquilo que a gente estava valorizando, nossa, olha como o Arrascaeta tá dando carrinho aos 40 do segundo tempo, de repente não era para ele estar fazendo isso. Se você for pegar o desgaste ao longo da temporada. De repente não era para ele estar fazendo isso. Assim como aquele sprint que o Flamengo deu contra o São Paulo, com 20 minutos do segundo tempo, começou a pressionar toda a saída de bola do São Paulo, a torcida vibrando com o Bruno Henrique e tal. O Alan não aguentou. Dá 3 sprints e morreu, e em cima disso é o gol do São Paulo. De repente, o que tem que se discutir é a dosagem disso, é a administração da parte física dentro do padrão de jogo, dentro do modelo de jogo, em que você tenha momentos em que você diminui um pouco a rotação, você segura um Pensando no pouco mais a calendário bola. também, né, André? Que é pesado, pensando no Isso, porque calendário, né? não adianta você sonhar em jogar dentro de um padrão europeu. Talvez o Tite possa estar sofrendo com isso, porque as seleções podiam jogar dentro de um padrão europeu, porque a seleção não jogava toda hora, né? Então ele podia fazer esse tipo de exigência. Mas aqui, país continental, viagens longas, o calendário maluco com o estadual, calor absurdo que se faz no Brasil ainda, porra, já estamos no outono e, porra, o calor que fez ontem no Rio, calor de verão, É. porra. Então, assim, tudo isso tem que ser, eu acho que tem que ser pesado na hora de você administrar como a equipe vai jogar, né? Porque esse jeito que o Flamengo está jogando é suicida. Rotação alta, pressão, marcação adiantada, intensidade máxima e tal, o tempo todo. E você não resolve o jogo fica ali 1-0, 0-0 e tal. Ninguém aguenta, cara. O jogador não vai aguentar essa sequência de jogos. Isso aí tem que ser. Alguma coisa tem que ser feita. Não adianta só dizer, eles são frescos. Não. A gente tem que trabalhar com um dado de realidade. O jogador sente. O jogador sente. Sente isso. Não é só o do Flamengo, do Palmeiras, o Abel reclamou, o Arthur Jorge reclamou, todo mundo reclama. Então, tem que se adaptar. Vai mudar o calendário? Não. Vai mudar o calor do Rio de Janeiro? Não. Vai mudar as viagens longas? Também não. Lá na Europa é temperatura amena na maior parte do tempo. Você viaja dentro da Inglaterra rapidinho, de trem, viagens curtinhas. Então não dá para jogar aqueles gramados. Ainda tem um gramado, né? Que você tem o desgaste de ter que ficar correndo num gramado ruim, enquanto lá é só tapete. Então não adianta você querer viver a realidade da Europa jogando no Brasil. Vai ter que se adaptar. E aí é uma questão de adaptação do modelo de jogo. E tem aqui o Eduardo, né? Ele falou aqui, ó, Léo, Tite está poupando agora, mas na Copa América esses jogadores vão jogar todos os jogos. O clube paga salário dos jogadores e as seleções que usam. Queria saber a tua opinião. Vê um pouco disso que o André falou, né, Léo? É muito diferente, porque quando você pega na seleção, é aquele período curto. Então, enfim, você usa ali, né, você não precisa poupar, porque você tem um jogador. Quando é eliminatórios, 2 jogos. Quando é Copa América, eu acho que 6, 7 jogos por aí, no máximo, você chegar lá na frente.
é um pouco diferente do dia a dia, né, Léo? É diferente até porque o Tite vem administrando esses minutos pensando na temporada como um todo, por E, mais que Léo, ele diga. perdão, e tem mais um ponto também, né? Eu não estou falando que o Tite pensaria isso, mas vamos lá, o técnico de seleção fala assim, cara, se esse meu jogador estourar e eu perder esse jogador, eu só vou reencontrá-lo meses lá na frente, o clube que vai perder. No clube, se ele perde para a sequência que está vindo ali na frente, né? Tem isso também. Justamente, né? E para o clube, para o treinador do clube, é muito mais impactante, é muito mais perigoso, né? Ainda mais para o Tite. A pressão que se tem no Flamengo. Isso que o André falou, perde 2, 3 jogos, né? A pressão já está lá em cima e aí fica na corda bamba. O Tite sabe disso, ele não é garoto. Né? Então, para o treinador da seleção é muito cômodo. Né? E às vezes, machucou um jogador, ele convoca outro. Né? E aí você até, de certa forma, bem perto ali, né? Dependendo, né, do atleta que for, né, machucado, desconvocado, enfim, tirando as estrelas, né, dessas seleções. Mas jogadores, ele consegue, de certa forma, convocar um jogador perto, né, desse que foi cortado. Então, para o Tite é muito complicado. Né? E o Tite está refém, os clubes estão reféns. Né? Tem que liberar. Né? A FIFA, né, que pede. Aí tem a questão do calendário aqui, que alguns jogos acaba não parando, ou voltando muito em cima, não dando tempo dos caras recuperarem. Então, o Tite fica de mãos atadas, mas é como até disse o próprio Marlon Freitas ontem no Sol, é o que tem para hoje, então tem que me adaptar. É como o André disse, né? É um país continental onde você vai daqui do Rio para Fortaleza, 3 horas e meia de voo, é o que tem que jogar e tem que performar, porque você é cobrado para isso, e o Tite sabe disso. Né? Então, ele vai ter que dar o jeito. Os atletas também têm que dar os seus jeitos dentro de campo. Né? E é dessa maneira, não vai mudar. Né? Não vai mudar. Está aí, já está estabelecido. Pelo contrário, eu acho que a vontade, né, de quem detém os direitos de transmissões é colocar mais data, porque é mais datas, mais jogos, mais patrocínio, mais dinheiro, né? E o jogador, o torcedor, jogo às 9, 9h30 da noite, que se lasque. Né? Já falei isso aqui algumas vezes. Então, o Tite e os atletas têm que entenderem. Né? Não vai mudar o calendário, o clima às vezes vai ser bem pesado, mas tem que, de certa forma, como o André disse, entender, se adaptar. Né? Tá muito quente, então eu vou dosar, porque senão não vou terminar o jogo. Né? Ter entendimento da realidade que você está jogando e com quem você está jogando. E até a informação aqui, né, que eu estava conversando com a pessoa do Flamengo, é bem possível que o Arrascaeta e o Pulgar desfalquem o Flamengo contra o Amazonas na quarta-feira na Copa do Brasil. Então, os dois foram substituídos por problema físico, né, e passarão por exame hoje. Né, eles vão passar por exame hoje para saber, né, se tem alguma gravidade ou não. Então, os dois não vão enfrentar. Daqui a pouco eu vou até conversar sobre essa questão também, que eu quero saber o que vocês pensam para esse jogo com o Amazonas, né? Se é para poupar, se não é. Só antes, deixa eu olhar ali aqui, tem 2 superchats. O Urubu Flalante, o Marcos Gleison, mandou aqui, ó. Quais equívocos do Tite à frente do Flamengo? Desde o início do trabalho, parece não haver foco. O exemplo é a despedida do Felipe Luiz em jogo valendo vaga na fase de grupos da Libertadores, cuja vaga veio de presente. Cedeu a leniência da gestão. Eu acho que isso aí, a gente criticou muito na época, né, André? Mas é um problema que, tipo assim, tá dentro do departamento do futebol do Flamengo há muito tempo. E eu acho que no Flamengo tá faltando um pouco, e aí, eu não gosto de ficar falando do Jesus, mas tá faltando um pouco de Jesus. Falar assim, não, o técnico não se submeter às decisões, às vezes, da diretoria. Fala, não, gente, peraí, vamos com calma. Mas o Tite, a gente sabe que ele é sempre muito político, né? O Jesus, se ele achasse errado, ele ia falar, não vamos fazer isso, acabou. O Tite, ele meio que, a prioridade é o Carioca. Enfim, talvez o Tite precisasse ser uma vez, cara, é o Carioca, tudo bem. Mas peraí, enfim, questionasse mais, não apenas aceitar as decisões do departamento ali, por mais que seja funcionário, né, André? Não sei o que você pensa. Porque ele tem aquela visão do consenso e da hierarquia. Ele é um cara capaz de ver que tá todo mundo jogando, os caras estão terceirizando as escolhas no futebol todas para ele, e ainda assim ele vai incluir. Você não lembra que ele ficava chamando o Juan para coisas, para participar e tal? O Tite é assim. O Tite é assim, é a personalidade dele. Ele, tipo assim, esse cara trabalha aqui no clube, mas o que ele faz? Ele não. Ninguém sabe. Bom, mas então vamos chamar ele aqui para ficar aqui com a gente e tal, né? Foi jogador de seleção, papapá. Então fica uma coisa assim. Ele é muito conciliador, ele é um cara que procura incluir todo mundo, e às vezes isso no Flamengo
Eu já escrevi sobre isso. Às vezes no Flamengo não é a melhor solução.